Olá, bem-vindos. A gente está aqui reunido para mais um momento de ATPC, oferecido pela Diretoria de Ensino de Piracicaba. É um prazer estar aqui contigo, né, trazendo esse momento de formação. Eu relembro que a gente está num momento onde a gente vem falando sobre ciclo avaliativo, né? Então, na semana anterior aí da DE, a gente ofereceu falando sobre a questão do guia de aprendizagem, né, de como ele pode auxiliar no processo. E hoje a gente vai focar um pouquinho sobre a questão do portfólio, né, o portfólio como essa ferramenta que pode tanto auxiliar a aprendizagem do aluno, mas também como auxiliar o registro e as evidências do professor. Então, eu vou colocar aqui para a gente a nossa apresentação, né, para que a gente possa começar a conversar um pouquinho sobre isso. E aqui, né, a gente tem um material onde ele foi adaptado da formação do programa PEI, né, que foi oferecido pela EFAP em maio de 2022. Então, se você é de uma escola regular, compreenda que o portfólio também é para a escola regular, né, como forma de acompanhamento do aluno, né, como forma de ter um material ali rico em detalhes para você poder oferecer para o seu aluno. Se você é um professor de escola PEI, né, compreender que este material, além da aprendizagem do aluno, ele pode servir para outros momentos, né, de registro de evidências e tudo mais. Então, a gente vai devagarzinho entendendo o que é portfólio, né, para que com essa compreensão de como se constrói um portfólio, a gente comece a realizar, né, pequenas mudanças gradativamente no nosso dia a dia, tá certo? Então, para um primeiro momento, eu quero que vocês olhem para essa imagem, né, e me diga o que você vê, né? Então, observa, conversa aí no grupo de vocês um pouquinho, o que essa imagem significa, né? O que você acredita que ela seja, né? Em qual contexto ela está inserida, o que você traz aí para o coletivo sobre essa imagem. Um minutinho rapidinho para essa ação. E aí, conseguiram chegar em alguma conclusão do que se trata essa imagem? Então eu vou colocar um vídeo para a gente entender da onde é que essa imagem foi feita, onde ela foi retirada. Acompanhem o vídeo, por favor. The new Aristona Qualtis, deeply different. E aí, alguém conseguiu acertar o que era essa imagem, como é que ela foi interpretada, né? Eu trago aqui para a gente, primeiro, uma leitura interessante, que é a questão da imaginação, né? Como que essa criança ela é imaginativa, né? Como ela consegue ir longe olhando para dentro de uma máquina de lavar e suas peças de roupa, né? Então, muito dificilmente olhando para a imagem você diria que isso trata-se, né, de uma peça de roupa. E por que eu trago esse vídeo? Por que eu quero abrir com ele quando a gente vai falar sobre portfólio, sobre registro, sobre evidência, né? Porque a gente tem que ter muita clareza na diferença de evidência para inferência, né? Então, quando eu falo do termo evidência, eu estou falando daquilo que é evidente, é incontestável. Eu consigo, através da evidência, deixar claro para qualquer pessoa que estiver vendo isso, como foi que o processo aconteceu, né? Então, não vai existir dúvidas
Ai, será que foi assim? Não foi? Então, através da evidência, né, eu dou um parâmetro, digamos assim, né, de algo que é incontestável. Diferente da inferência, que foi o que a gente acabou de fazer dessa imagem, que é a questão da indução, né? A gente foi inferido, a gente tirou uma conclusão de uma imagem num contexto único ali, né? Sem olhar para o todo. A gente pegou esse fundo azul, né? Essa questão desse pedaço de roupa, né, rosado, que dava a impressão, né, como eu vou dizer, a gente inferia a questão de, é uma água viva, né, ou caravela, né, ou outras coisas que vocês possam ter enxergado. Então, através da inferência, né, eu não olho para o todo, eu não compreendo todo o processo, né, então a evidência, ela é incontestável. Assistindo o vídeo como um todo, foi claro que era uma máquina de lavar, que tinha as peças de roupa, que essa criança estava ali imaginando tudo isso, né? A gente tem que perceber essa diferença de evidência para inferência, porque quando eu falo de portfólio, eu estou falando de algo que eu não posso inferir, mas sim algo que eu tenho que evidenciar. E daí, evidenciar, consequentemente, né, é onde traz o nosso objetivo da formação de hoje. O nosso objetivo é reconhecer a importância dos registros e evidências presentes no portfólio, tanto para o processo avaliativo dos alunos, quanto para o levantamento de boas práticas. Ou seja, nós precisamos começar um movimento, né, de olhar para as formas que estamos avaliando, e o portfólio é uma forma diferente, né, assim como a forma como estamos fazendo os nossos registros e evidências de boas práticas. Porque quando a gente fala de boa prática, a gente vai passar um período aqui também olhando para essa questão do registro de boa prática, a gente precisa ter dados aonde a gente não nos leve a uma inferência, mas sim realmente a uma evidência, a algo que a gente percebeu essa mudança e a gente consegue aí qualificar ou quantificar essa boa prática, né? Então, para começo de conversa, né, como os registros e evidências podem ser utilizados a favor de aprendizagem? Eu posso ter diferentes formas de registro, de evidências que vão favorecer tanto o lado do professor como a aprendizagem do aluno, né? E aí precisamos lembrar que toda e qualquer ação desenvolvida na escola, ela pode ter os seus registros e evidências sistematizados por meio de um portfólio. Quando eu trago essa frase, né, a gente traz no sentido de eu tenho um programa de ação no Ensino Pay. Posso ter um portfólio para colocar tudo, as minhas evidências do programa de ação? Eu posso. Se eu sou um diretor de escola, eu posso ter um portfólio sobre clube juvenil para mostrar a diferença e o andamento do clube juvenil na minha escola? Eu posso. Se eu sou um professor de escola regular, eu quero ter um portfólio de algumas ações que eu fiz na sala de aula, que os alunos estavam em defasagem em habilidade. Também posso ter um portfólio para isso. Ou seja, né, qualquer ação que você faça na escola para que você tenha um objetivo final e deixe evidente o seu crescimento, o seu processo de reflexão, pode ser transformado em um portfólio, né? Então, todos os registros e evidências vão ser utilizados a favor de aprendizagem, seja para o acompanhamento individual do aluno, seja para o acompanhamento coletivo da turma, seja para o acompanhamento específico da atuação profissional, né, onde você faz seu processo de autorreflexão. E o que é o portfólio? Então, a gente está falando de portfólio e o que é, né? O portfólio é uma ferramenta norteadora do processo de aprendizagem. Ou seja, né, ele vai permitir ver claramente as necessidades do docente e o planejamento de novas ações na prática pedagógica. E aqui eu faço um recorte novamente. Estamos falando de um processo avaliativo. Também podemos ver claramente as necessidades dos nossos estudantes,
né, e rever, junto com esse planejamento de novas ações das práticas pedagógicas, traçar novas metodologias, entender que o processo de aprendizagem, né, ele é vivo. Então, quando eu construo esse portfólio, né, ele vai nortear esse processo, mostrando a minha evolução ao longo do caminho. Ou seja, portfólio, ela serve para nortear o processo de ensino e aprendizagem. Assim como, né, já disse anteriormente, reforço, pode nortear qualquer ação da escola, ok? Então é importante a gente ter esse leque amplo sobre a função do portfólio. E aqui a gente volta a dizer para que ele serve, né? Ele serve, então, né, para que a gente, de forma sistemática e reflexiva, a gente faça um processo de autoavaliação, né? A gente faça o desenvolvimento profissional docente acontecer. Esse desenvolvimento profissional docente, ele já acontece através de outros processos de autoavaliação. Tem muitos professores na rede que, quando está encerrando o seu bimestre, já faz um processo de autoavaliação com as suas turmas e já descobre o que deu certo, o que deu errado, né? Então, o portfólio, ele é uma outra ferramenta que pode auxiliar nesse processo, aonde eu vou enxergar a qualidade do processo de ensino, né, por meio dos registros devidamente documentados, né? Então, a gente tem que ter muito claro isso. O portfólio, é algo sistemático e reflexivo. Se eu for passar essa atividade para um aluno construir um portfólio, eu tenho que ensinar ele esse objetivo, né? Para que não seja apenas uma ferramenta de acúmulo de atividades realizadas, mas que esse aluno também faça a reflexão sobre o processo dele, né? Imagine um portfólio nos seus momentos de tutoria, para que o aluno possa ir se autoavaliando a cada novo degrauzinho que ele está subindo e que ele está alcançando, né? Um portfólio de PV, onde você consegue acompanhar as mudanças do projeto de vida desse estudante, que ele consegue refletir sobre, né, aonde que ele quer chegar. É importante que o aluno veja esse caminhar, né? Que ele consiga encontrar isso. Nossa, eu queria ser advogado. Passou 2 anos, eu quero ser agora enfermeiro, né? Por que houve essa mudança? Então, esse processo de reflexão é onde a gente quer levar tanto o aluno como o docente a realizar. O aluno refletir sobre o seu processo, o professor refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem. E aqui, uma consideração muito importante, quando a gente fala desse portfólio como instrumento de reflexão, é lembrar que ele não é, portanto, só uma amostragem de atividades. Quando eu faço só uma amostragem de atividades, eu estou fazendo uma pasta catálogo que seja com essas informações. Eu estou fazendo um drive com um monte de fotos e tudo mais. Isso não é portfólio, né? Por quê? Porque o portfólio ele precisa ser vivo e estar constantemente em construção, mas principalmente ter essa natureza reflexiva. Se eu não tiver um processo de reflexão sobre o processo no portfólio, ele é apenas um material onde eu estou guardando algumas inferências, aonde quem for pegar isso vai olhar para a foto, vai olhar para as atividades e vai tirar algumas conclusões. Agora, quando eu coloco isso no meu campo reflexivo, que eu mostro o processo de ensino-aprendizagem, né, eu tenho aí a presença de uma fotografia investigativa, né? Eu vou acompanhar todo o processo educativo. E, principalmente, seu portfólio precisa contar a história do percurso, né? Se eu, como PCNP, PCNP não, PEC agora, né? Como PEC, chego na escola e falo, eu gostaria de ver o processo de ensino-aprendizagem ou das práticas do professor de matemática. Se eu tenho um portfólio reflexivo que conta uma história, não preciso nem estar próximo do professor para compreender. Agora, se eu tenho um apanhado de fotos ou de atividades, eu preciso ter a presença da pessoa que vai me contando como é que esse processo aconteceu, mostrando essa evolução. Então, o portfólio, ele precisa contar essa história para a gente, né, de maneira que fique evidente todo o processo. Sendo assim, qual que é o objetivo do portfólio?
né? O objetivo do portfólio é investigar o estudante em seu processo de aprendizagem. Então, quando eu aplico esse portfólio para que meu aluno faça ele individualmente, eu estou investigando como é que está o seu crescimento. Se eu aplico um portfólio para uma sala como um todo, né, eu estou investigando todo o processo dos alunos na aprendizagem, mas também eu estou auxiliando na reflexão própria do docente, né, de como que ele está atuando com os estudantes. Assim como o portfólio tem como objetivo, né, recuperar as intervenções feitas e gerar mudança, né? Então, eu investigo, eu auxilio e eu recupero. Como a gente acabou de dizer, o portfólio ele é vivo, ele precisa estar sempre sendo alimentado e traçando novas metas, novos objetivos, né? Olhando esse panorama como um todo. E essa composição do portfólio, gente, não existe um padrão. Cada escola pode escolher a sua maneira de como vai fazer isso. Então, se eu falo que é um aluno individual que eu estou pedindo para fazer portfólio, é lógico que eu vou ter essa capa, né, com o nome do aluno, com a matéria que é esse portfólio, né, vai conter as atividades que ele vem fazendo no percurso de aprendizagem. Se eu falo que é um professor que vai fazer isso para deixar evidente as suas ações do programa de ação, né? Eu vou ter lá o nome do professor, né? Vou colocar as evidências do programa de ação, qual era a minha ação, o que foi que eu fiz, qual foi o resultado final para isso. Se eu estou falando de um portfólio de Grêmio Estudantil, eu vou ter lá minha pastinha com o nome do Grêmio Estudantil, o Grêmio vai registrando tudo que ele vem fazendo. Assim como a gente pode ter um drive, né? Então, você pode criar um drive onde tudo vai ser inserido ali nesse drive. E daí eu vou criar um documento Word onde eu vou inserir isso. Eu posso criar um vídeo no YouTube falando sobre esse meu caminhar. Ou seja, o portfólio tem N maneiras de acontecer, né? Mas, de maneira geral, se ele for, né, independente de como ele for feito, quer dizer, né, eu tenho que ter uma identificação, tenho que mostrar esse percurso de aprendizagem, né? Então, o que eu quero deixar evidenciado? É o programa de ação? É um plano de aula? Né? É uma atividade que eu fiz? O que é que eu quero mostrar nele? Né? E a parte principal de tudo isso, gente. Portfólio, eu não faço portfólio de todas as minhas aulas. Eu não faço portfólio de tudo que acontece na escola. Eu faço portfólio das atividades mais significativas, ou seja, né, aquelas que aconteceram ao longo do ano letivo e que realmente impactaram em resultados. Ou seja, o portfólio, novamente, não é um dossiê, né? Não é uma pasta de provas e atividades, né? Ele tem que contar essa história de maneira que eu enxergue. Então, se eu tenho um plano de ação na escola que fala que eu tenho que reduzir o número de abandonos, que atividade que eu fiz que conversou com essa ação e qual foi o resultado final? Eu consegui ter uma porcentagem maior de alunos na escola presentes? Então, se eu faço um movimento na área da química. Eu percebo que tem alunos com dificuldade em matemática e faço uma ação específica para uma habilidade da AP em matemática. E eu consigo gerar um resultado significativo de aprendizagem, é uma prática que eu posso pegar e estar registrando para esse portfólio. Né? Então, lembrando que portfólio não é de todas as atividades que você faz no seu dia a dia, mas sim das significativas e de que faz sentido para você, né? Do meu ponto de vista, né, como atuante na PEI, ter um portfólio de evidências facilita você ir controlando as ações que você fez. Assim como atuar na sala de aula, né, se eu tenho um aluno com uma grande defasagem, compensa às vezes eu passar para ele fazer um portfólio específico para esse aluno, para que ele próprio vá construindo este caminhar. Então, você pode nortear aonde é importante você construir este portfólio. E a gente pode ter diferentes tipos de registros, né? Não necessariamente tem que ser apenas atividades escritas, né? Relatos.
Você pode aí abordar a questão da produção artística, a questão de fotos com legendas, relatórios, vídeos e até falas e outras informações pessoais dos estudantes. Tudo isso pode conter no seu portfólio. Quem já tem o costume de armazenar fotos, por exemplo, o ato de você colocar uma legenda explicando essa foto, né, trazendo informações que vão contar a história dessa foto, já está transformando o seu portfólio, entende? Eu quero fazer um vídeo, eu posso fazer um vídeo com as ações que eu construí na sala de aula. Aqui, gente, vai muito da maturidade de cada docente e de cada aluno. Tem professor que super entende tecnologia, vai e cria seu portfólio online, monta um site, o que achar necessário. O professor está acostumado com uma pasta catálogo, tudo bem, arquiva ali naquela pasta catálogo algumas fotos, conta essa história, traz alguns relatos de aluno mostrando as diferenças que foram acontecendo ao longo dessa prática. São diferentes tipos de registros que este portfólio pode conter em sua composição. E numa estrutura mais global, né, é importante a gente perceber que, né, o que deve conter neste portfólio. Então, primeiramente, eu tenho que ter um objetivo, né? Qual é o objetivo de eu estar registrando essa atividade que eu fiz, desse percurso, dessa sequência didática, né? Depois desse objetivo, né, eu vou colocar ali as atividades mais significativas. O que eu fiz ao longo desse objetivo, né, que fez ele atingir um resultado? Vou esclarecer qual é o tema, qual foi a data, quem foi o público atendido. Uma atividade que eu faço no 7º A, pode ser que eu não faça no 7º B, né? Então, deixar claro essa questão do público, deixar claro os registros dos resultados, né? Então, aonde foi que eu consegui chegar e analisar esses resultados, fazer o seu processo de reflexão. Nossa, essa prática deu certo por causa disso. Nossa, nessa outra sala não deu certo. Acho que se eu mudar isso aqui, eu consigo o melhor resultado. E aí, você pode também conter análise pelos participantes, coletar alguns depoimentos e deixar ali no seu portfólio, né? E, principalmente, se é um processo de reflexão, analisar os pontos fortes e as fragilidades da ação. Este é um panorama geral do que é interessante conter, então, nessa organização do seu portfólio. Porque se eu tenho um pouquinho disso tudo, eu, consequentemente, consigo ter esse olhar histórico, né, desse registro, dessa evidência, que vai contar para mim tudo isso que aconteceu. De maneira geral, né? Sistematizando tudo isso, então, que a gente trouxe sobre portfólio, né? Então, o registro, ele é mais importante que a quantidade de imagens. Se eu vou fazer um portfólio de fotografias, é importante associar com a contextualização do registro, né? A imagem por si só, ela não traz informações sobre o processo. A imagem deve contar uma história, né? E aí eu vou ter pequenas reflexões, pequenas notas, né, sobre esse evento registrado, colocando o nome dos envolvidos, né, o que é que aconteceu, contar um pouquinho do resultado. Ah, eu tinha 30% de alunos abaixo do básico, agora eu estou com 15%, então quer dizer que a minha ação foi significativa. Então, essa questão de dados, porcentagem, dados absolutos, é legal trazer. Assim como a questão mais sutil, às vezes, dessa questão mais relacional, né, das competências socioemocionais. Você fez uma atividade, você percebeu que a sala estava constantemente no conflito, daí você fez uma ação pontual e percebeu que esse conflito cessou. Olha que interessante citar isso no seu portfólio, né? Contar também o como você vem auxiliando nesse processo. Os portfólios podem ser através de vídeos, de arquivos, né, até de podcasts. E lembrando, né, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão de boas práticas, que qualquer movimento que eu faça para divulgar isso externamente ou internamente, né, a gente precisa da autorização de uso de imagem, né? Então estejam atentos a esse movimento, né, de sempre ter o direito de imagem dos alunos, né, e tudo mais. Abordando tudo isso que a gente acabou de ver sobre portfólio, a gente traz um link direto como identificar as boas práticas.
Perceba, se eu construo um portfólio, eu tenho todo um passo a passo, né, e um norte das minhas ações. Não fica muito mais simples eu identificar uma boa prática para quando surge um concurso, para quando surge um momento de divulgação? Ou seja, as coisas elas estão muito interligadas quando a gente fala de portfólio, porque o portfólio já é aquele diário de bordo, digamos assim, né, um pouco mais complexo, aonde você consegue ir inserindo as informações, ter os dados, para quando tiver um momento específico, você divulgar como uma boa prática. E aí, eu vou trazer uma reflexão rápida para a gente aqui, né, para a gente entender se essa escola X que eu estou projetando para vocês, se ela tem aí uma boa prática. Então, vou fazer a leitura para vocês. Diz assim: a Escola X, todos os anos, realiza a tradicional festa junina. Os estudantes participam ativamente de todas as etapas do processo, na divisão de tarefas entre todos os estudantes, de modo que ninguém fique de fora, na seleção das atividades que serão realizadas nas gincanas, na coleta de prendas na escola, na comunidade, na decoração dos espaços, na condução da reunião dos pais abordando a importância do evento, na organização do cronograma, na distribuição dos profissionais de apoio para cada uma das atividades, na elaboração dos panfletos, no diálogo com a comunidade, entre outros. Essa situação problema é uma boa prática da escola X para vocês aí na escola? Vocês enxergam isso como uma boa prática? E completo ainda. A escola X apresenta uma boa prática. E o registro da escola X está adequado para um portfólio? O que vocês acham sobre essas duas perguntinhas? Pensem um pouquinho aí entre vocês, né? Se achar viável e alguém quiser colocar aqui nos comentários do vídeo também, para a gente entender aonde é que foi a condução, né, a discussão de vocês, também fica muito bem-vindos. Então, 2 minutinhos rapidinho aí, só para vocês entenderem e eu dar continuidade à formação depois. Bom, espero que vocês tenham discutido um pouquinho aí, coisinha rápida. Se por um acaso a discussão estiver ainda acontecendo, pode pausar o vídeo e depois vocês voltam, né? Mas para a gente não estourar no tempo, a gente dá seguimento aqui. Em cima dessas duas perguntas, gravem ela, né? Então a gente perguntou se a escola X apresenta uma boa prática e se o registro da escola X está adequado para um portfólio. Eu vou apresentar para vocês agora a mesma escola, né? Mas com uma outra roupagem. Daí vejam se vocês enxergam as diferenças. A situação problema passou a ser a seguinte: a escola X colocou como meta em seu plano de ação aumentar o protagonismo dos estudantes por meio das atividades desenvolvidas na escola. Na divisão de tarefas da festa junina, entre todos os estudantes, o Grêmio verificou que 30% dos estudantes não estavam interessados em nenhuma tarefa. Desta forma, consultou os projetos de vida desses alunos e, em um momento de tutoria, contou com a ajuda do tutor para auxiliar na orientação dos alunos. Desta forma, os alunos se entusiasmaram e foram para a decoração dos espaços, na condução da reunião dos pais abordando a importância do evento, na organização do cronograma, no processo artístico dos panfletos, etc. A ação gerou 95% do envolvimento dos alunos. E aí, como que vocês enxergam essa nova forma de relatar? Aqui eu tenho uma boa prática?
e, consequentemente, o registro da escola X agora está adequado para um portfólio? Vocês conseguem enxergar a mudança, né, de como é fazer um registro mais abrangente e de algo mais pontual, conforme a gente conversou sobre a estrutura do portfólio? Aqui eu começo a minha ação já dizendo qual é meu objetivo, né? Eu tenho uma meta, né? Eu quero aumentar o protagonismo dos estudantes. Por que eu quero aumentar o protagonismo dos estudantes? Porque eu percebo que eles nem sempre estão envolvidos. E aí aqui eu já envolvi o Grêmio. O Grêmio foi atrás de ver, fazer um levantamento e viu que da escola toda 30% não estavam interessados nas tarefas. Qual foi a ação proposta pelo Grêmio? Qual foi a metodologia utilizada? Eu vou consultar os projetos de vida desses alunos, né? Vou conversar com o tutor, né? Para que possa acontecer essa orientação. Feito essa metodologia, a gente volta a encontrar onde é que eles querem trabalhar. E com este trabalho que eles fizeram na festa junina, gerou aí 95%, meu resultado final. Percebem que eu tenho aí toda uma história? Poderia ter aqui um registro da festa junina acontecendo? Poderia ter o registro através das fotos. Poderia ter algo ainda mais complexo aqui, colocando o que foi que o tutor fez? Poderia. Então, entendam que o registro, ele tem que contar essa história, né, e trazer o que eu quero fazer, qual que é meu objetivo, qual foi o meu passo a passo, aonde foi que eu consegui chegar, né? Fazer a reflexão, isso foi positivo? Isso foi positivo. Então, numa próxima atividade da escola, eu sei que eu já posso envolver o Grêmio novamente para ir atrás de ver o que os alunos vão fazer. Quem não quiser fazer, vamos conversar com o tutor. Então, tudo isso é para a gente pensar junto aí sobre como que portfólio e boas práticas caminham junto. Porque quando eu faço o registro de uma boa prática, eu já estou fazendo, consequentemente, o meu portfólio, né? Quais são os critérios para a definição de uma boa prática? Então, eu tenho que ter metas e objetivos que dialoguem com as necessidades da escola, né? Que podem ser levantadas tanto no plano de ação, como no programa de ação, como no PPP da escola, né? Eu tenho que ter uma articulação com os princípios e premissas, eu tenho que ter um objeto de conhecimento, ou um objetivo, né? Um foco, uma intencionalidade, e eu tenho que apresentar os meus resultados. Portfólio e boa prática. As duas coisas caminham juntas. Se você faz um, consequentemente, você já está fazendo o outro, né? É só você identificar como isso acontece no seu dia a dia. Porque às vezes a gente já faz tanta coisa e acaba esquecendo só dessa ação, né? De fazer esse processo do registro, de contar isso. E tudo isso, gente, é replicabilidade. Quando eu faço o meu portfólio, eu identifico minha boa prática, eu consigo fazer todo o processo de replicabilidade. Então, eu posso, através desses registros, divulgar as ações nos sites específicos da escola. Então, se sua escola já tem uma plataforma onde coloca guia de aprendizagem, agenda, sobe lá as ações de replicabilidade, né? Coloca lá isso que vem acontecendo, mostrando essa evolução. Se a escola tem YouTube, monta um pequeno vídeo, veja quem domina a tecnologia, envolve os alunos, monta vídeos curtos mostrando o processo, divulga as boas práticas nas redes sociais, né? Não meramente fotografias, mas conta essa história nas redes sociais para a gente conhecer um pouquinho a escola, conhecer um pouquinho o processo, né? Essas boas práticas que estão dentro de um portfólio, que vão ser replicadas, inserem ela no processo de gestão integrada. Toda vez que acontece uma reunião de N3, a escola tem que pontuar uma ação que deu certo. Se isso está lá no seu portfólio registrado, é uma boa prática, aqui está a sua ação, indo por gestão integrada na reunião de N2. No N2 veio aqui para a diretoria de ensino, a gente conseguiu também entender o que a escola fez. Percebe como as coisas podem rodar de maneira maravilhosamente bem, né? Só basta que a gente comece a contar essa história através de um portfólio, né? E não fique apenas nos registros, né? Fotográficos e tudo mais. Continuando as possibilidades de replicabilidade,
Você pode divulgar o seu portfólio numa TPC, numa TPCG, numa TPCA, né? Então, isso pode acontecer na escola, uma vez no mês, divulgar as boas práticas que foram feitas no mês, no bimestre, né? São todas possibilidades que vão atender o quesito de replicabilidade, seja dentro do campo de multiplicação, seja dentro do campo de difusão, né? Porque algumas ações são mais competentes, né, são mais condizentes a ficar ali no nível da escola. Outras são mais interessantes espalhar para a rede, né? Participar de feiras e seminários. A gente acabou de ter o movimento Inova, né? A escola Dom Aníger foi selecionada para levar um movimento de robótica que estava dentro de eletiva. Se eu faço um portfólio de eletiva e já tenho toda essa contação de história, né, de dados, de informações, quando vem uma feira, eu vou pegar essa informação e vou transformar num trabalho. Está feito, né? E a possibilidade de circular, de levar para outras redes é maravilhosas, né? Orientações técnicas. Quando a gente chama a PCG para vir aqui na diretoria de ensino, precisa de uma boa prática. A gente está aqui gravando os ATPCs para vocês. Precisa de uma boa prática de escola. A boa prática sua, professor que está aí no dia a dia, pode vir aqui e ser divulgada para toda a rede. Então, percebe que todas essas possibilidades, e aqui eu coloquei que tem N outras possibilidades, né, para que a gente possa levar isso, né, e mostrar o trabalho que vocês já fazem tão bem, né? Existem práticas maravilhosas, divinas que estão acontecendo e às vezes a gente só não coloca isso em divulgação, em circulação. A gente não registra um portfólio deste passo a passo e acaba ficando apenas no nosso processo reflexivo interno, né? E aqui o convite é para que a gente faça isso de uma maneira mais orgânica, mas que eu possa ter isso, né, anualmente, que eu possa verificar a minha mudança de um ano para o outro, né? Eu, como professor, eu tinha todo o meu processo de o que eu fiz um ano, o que eu vou mudar para fazer no outro. Aí eu apliquei um seminário, isso não deu certo, esse grupo não conseguiu achar informação. Então, para o ano seguinte, quando eu voltava nas minhas anotações, eu já conseguia mudar o foco, né? Então, é importante a gente ter esse critério de organização e de reflexão para fazer esse movimento, né? E nesse sentido, eu trago aqui um formulário, né, para que o professor coordenador ou PCG da escola, né, faça o acesso. Essa é uma consulta que a gente quer fazer com a rede para entender como que Piracicaba trabalha com portfólio, né? Essa formação, como eu disse, de portfólio veio para a gente no mês de maio, né, lá pela IFAP, e a gente começa a movimentar esse conhecimento de Piracicaba de como é que estamos em portfólio, né? Já estamos realizando alguma coisa? Não estamos? Como que as coisas estão encaminhando? Então, eu peço para que PCG, né, ou o coordenador da escola regular, faça o acesso aqui, né, através do QR Code, ou se precisar depois, manda uma mensagem para mim, que eu mando o link também para vocês. Se alguém quiser esse material, eu posso disponibilizar depois também sobre portfólio, né? E aí, consequentemente, tendo esse levantamento de como as escolas estão trabalhando com portfólio, a gente começar a olhar para esses encaminhamentos. A gente tem que dar um passo de cada vez, gente. Por hora, a gente traz essa dimensão do todo, né, deste portfólio que serve tanto para avaliar aluno, como serve como autoavaliação do próprio professor, né, desses dois pilares. Né? E aí cada um escolhe a forma como acha que isso faz sentido, né, de como isso pode ser aplicado aí no seu dia a dia, na sua realidade, né? Se isso faz sentido ou se não faz, por que que não faz sentido? Né? E daí, se não faz sentido, como é que eu faço esse processo de registro de boas práticas, né? Novamente, o portfólio, ele tem N maneiras de acontecer. O importante é que não deixe de acontecer, né? No nosso espaço de formação, né, como professor de química, o diário de bordo no laboratório é sempre importante para que eu vá vendo o que está acontecendo e vá fazendo os encaminhamentos. Aqui é a mesma coisa, né? Entender que o portfólio é este caminhar, é um passo de cada vez. Escolhe uma ação do seu programa de ação e monta um portfólio dessa ação. Escolhe uma turma sua e monta um portfólio da sua turma.
Não vai querer abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez. Se você é PCG, escolhe uma ação que você faz junto da base diversificada e monta esse portfólio. Se você já tem pernas e consegue montar um portfólio, organizar a sua escola para um portfólio de todo mundo, né, toda a comunidade já trabalhando, organiza isso, né, mas vai de acordo com a tua realidade, né? Sente como chega essa formação, como ela reverbera para você, e aí vocês em reuniões, né, em alinhamentos, em próximos ATPCs, vejam como que isso pode ser, começar a ser estruturado, num passinho de cada vez, devagar, com calma, de forma sutil, tá certo? Eu agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês nesse momento de formação. Espero que um pouco do que eu consegui aprender e compreender e trazer das minhas vivências possam ter chegado até vocês, né? E desejo aí para hoje, né, nesse dia de formação que você está vendo esse vídeo, uma mente grata, um coração feliz, né, um cafezinho ou um chá para aquecer o frio e que você fique bem. Aproveitem com carinho, cuidem-se e simplesmente sejam felizes e façam o que de melhor estiver ao alcance de vocês. Se precisar de alguma coisa, eu aqui estou, assim como todo este núcleo, toda essa diretoria. A gente conta com vocês, vocês contam com a gente e a gente segue o nosso caminhar, tá bom? Obrigado por mais hoje, uma boa semana, um beijo e até breve. Tchau, tchau.